É bastante comum na siderurgia encontrarmos soluções com comportamentos não ideais, mas que estão bastante diluídas. Uma solução diluída é aquela em que as frações molares de vários de seus componentes estão bem próximas de zero. Esse seria o caso, por exemplo, dos ácidos carbono comuns, onde temos a fração molar do ferro bem próxima de 1 e dos demais elementos, que são denominados solutos, com frações molares tendendo a zero. Neste caso, foi observado que os valores de atividade dos solutos, daqueles que estão com frações molares pequenas, se aproximam do comportamento linear entre a atividade e a fração molar, onde o coeficiente desta linha reta é um valor determinado coeficiente de atividade da diluição infinita, designado aqui por γ0i. Graficamente, isso pode ser descrito pela figura que é apresentada aqui, onde na ordenada temos os valores de atividade do constituinte I, na abscissa os seus respectivos valores de fração molar, a linha da idealidade é representada por essa linha tracejada, a variação da atividade com a fração molar para esse soluto é designada pela linha azul, e vamos observando que gradativamente esse valor das atividades vai se aproximando daquele comportamento previsto pela lei de Henry, ou seja, os valores de atividade do soluto vão gradativamente se aproximando desse valor expresso pela relação linear. Na realidade, este comportamento só se segue quando a fração molar tende realmente a zero, mas vemos que para frações molares próximas de zero, o comportamento expresso pela lei de Henry representa razoavelmente bem as variações das atividades em função da fração molar. Na página 233 dos dados termodinâmicos para metalurgistas, encontramos vários valores de γ0i tabelados para uma temperatura de 1873, considerando o ferro como solvente, e temos aqui uma lista de solutos com seus respectivos valores de γ0 determinados à temperatura de 1873 Kelvin. Vamos agora determinar o teor de carbono contido no aço em equilíbrio com oxigênio e CO nas condições que são especificadas a seguir: temperatura de 1600 centígrados e pressões parciais de oxigênio e de CO equivalentes a 1 atmosfera. Vamos considerar para a resolução deste problema que o carbono siga a lei de Henry. A reação envolvida neste caso é o carbono combinando com meio de O2 gasoso e formando CO. A atividade do carbono vai ser determinada em relação ao carbono sólido puro, que é a forma estável do carbono a 1873, quando ele se encontra puro. O valor de ΔG0 para essa reação, também obtido nos dados termodinâmicos, equivale a menos 26.816 menos 2103 T calorias por mol de carbono. Lembrando da definição de variação de energia livre, podemos escrever que ΔG é igual a ΔG0 mais RT/Ln, do quociente da pressão parcial do CO, dividido pela atividade do carbono no aço, pressão parcial do oxigênio elevada a meio. Como estamos interessados no teor de carbono em equilíbrio, nós vamos igualar a variação de energia livre a zero. Igualando o ΔG a zero, nós podemos determinar o valor da constante de equilíbrio para essa reação, definida aqui, e o seu valor na temperatura de 1873 equivale a aproximadamente 5,3 vezes 10 a 7. Como as pressões de CO e de oxigênio foram especificadas, nós podemos utilizar essa relação para a determinação da atividade do carbono e, posteriormente, o valor de sua fração molar. Isolando, então, a atividade do carbono e substituindo os valores de pressão parcial de CO e de oxigênio, determinamos, então, a atividade do carbono equivale a aproximadamente 1,9 vezes 10 a menos 8. Assumindo que o carbono esteja seguindo a lei de Henry, nós podemos dizer que a atividade dele equivale ao produto de γ0 do carbono vezes a sua fração molar, e na página 233 determinamos que o γ0 do carbono a 1873 em solução no ferro equivale a 0,573. Desta forma, poderemos determinar, então, o valor de sua fração molar no aço.
Usando o valor de atividade do coeficiente de atividade do carbono em diluição infinita no ferro, nós podemos determinar, então, finalmente a fração molar do carbono neste aço. O valor é da ordem de 3,3 vezes 10 a menos 8, que é um valor bastante pequeno, o que confirma a suposição de validade da lei de Henry para o carbono nesta solução. Para determinarmos o teor em massa do carbono, é conveniente utilizarmos uma referência de 1 mol de solução. Se temos 1 mol de solução, o número de mols de carbono vai se igualar à sua fração molar. Mesma coisa acontece no caso do ferro. Como aqui temos 1 menos 3,29 vezes 10 a menos 8, vamos considerar isso como sendo aproximadamente 1 e usarmos os pesos atômicos do carbono e do ferro para determinarmos o teor de carbono em equilíbrio com a atmosfera de oxigênio e de CO e obtermos um valor da ordem de 7 vezes 10 a menos 7. É importante fazer uma ressalva de que este valor de teor de carbono extremamente baixo implica na suposição, ou está associada à suposição, de que o equilíbrio termodinâmico é alcançado e não foi considerada a possibilidade de oxidação do ferro. Sabemos, por experiência prática, que, num caso desse, à medida que vamos fornecendo oxigênio, a oxidação do carbono vai começando a ficar menos intensa e dando preferência à oxidação do ferro, ou seja, esse teor de carbono nunca vai ser obtido em condições práticas de engenharia. Entretanto, o cálculo continua ainda sendo importante, porque ele estabelece um limite de alcance de teor de carbono.